Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, prazer estar com os irmãos novamente, nesta manhã chuvosa e fria, mas graças a Deus que o Senhor nos despertou para estar na sua presença nesta manhã. Eu quero convidá-los para abrir as vossas Bíblias, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, e quero ler a partir do versículo 13. É uma manhã de ensino, e como de costume eu vou aqui num texto conhecido da igreja. Fica fácil para me pregar, fácil para vocês assimilar a mensagem. Eu erro menos e talvez você aprenda mais, amém? Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Quem encontrou, diga, eu venci. Os que não encontraram, diga, eu vencerei. Vai vencer em nome de Jesus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Meus amados irmãos, eu sou apaixonado por este texto, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã algo que Deus tem colocado em meu coração, na expectativa e esperança que você também seja renovado e convicto da tua chamada, que cada um de nós assuma a nossa posição, a posição para a qual Cristo nos comprou com o seu sangue. É interessante notar que Jesus esteve apenas uma vez na cidade de Cesareia de Filipe. Na realidade, no tempo bíblico, havia duas cidades com este nome de Cesareia. A Cesareia Marítima e esta, que é a Cesareia de Filipe. A Cesareia Marítima é a mais famosa na Bíblia, é a mais citada na Bíblia, e é onde Jesus mais vezes esteve. Na realidade, ele desenvolveu o seu ministério nas suas regiões, nas regiões de Cesareia Marítima. Quando você lê o livro de Atos, principalmente o livro de Atos, você vai ver que o ministério apostólico também se desenvolveu naquela região. A verdade é que, segundo os estudiosos, era dali, da Cesareia Marítima, que partiam os missionários para os campos. E também era para aquela cidade que eles voltavam. Era ali que eles iniciavam o seu período de descanso e testemunho daquilo que Deus tinha feito nas suas viagens missionárias. Mas a Cesareia de Filipe só é citado aqui. E Jesus só esteve essa única vez. Agora, por que Jesus foi nesta cidade? E você vai ver que ele chega, ele questiona os discípulos e depois ele já vai embora desta cidade. Não fala de milagre que ele operou ali, não fala de estudos, ensinos que ele ministrou à população daquela cidade, não fala nada disso. Apenas ele leva os discípulos, questiona os discípulos, instrui os discípulos e sai, vai embora daquela cidade.
nós temos que entender o contexto para que então possamos tirar uma conclusão. Primeiro, esta cidade nem sempre se chamou Cesareia. Na realidade, lá no livro de Josué, ela é conhecida como Baal-Gade. Esta cidade, a princípio, lá no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Josué, quando eles começaram a conquistar a terra de Canaã, esta cidade tinha por nome Baal-Gade. Segundo alguns estudiosos, era uma cidade aonde se cultuava, se adorava Baal. E segundo outros, ali tinha uma grande rocha cortada, aonde se praticava culto de sacrifício a Baal. Ali eles sacrificavam a Baal, ali eles adoravam a Baal. Então esta cidade, no tempo de Josué, era uma cidade que era um centro religioso a Baal. Mas ela teve este nome até aproximadamente o ano 400 a.C., que foi quando surgiu o Império Grego. Alexandre o Grande, os amantes de história conhecem bem o que eu estou dizendo. Ele começou a conquistar a terra e conquistou a região da Palestina. E quando eles conquistaram, eles estabeleceram o seu império, o seu reino, eles pegaram esta cidade que se chamava Baal-Gade e mudaram o nome. Eles colocaram ali agora o nome de Panéias, em homenagem ao deus Pan, o deus dos gregos, o deus do pânico. Então aquela cidade deixou de ser um centro religioso a Baal e passou a ser um centro religioso a Pan. E no período em que durou o Império Grego, aquela cidade foi uma cidade em homenagem, estabelecida em homenagem a esse deus, a Pan. Com o término, o fim do Império Grego, surgiu o Império Romano. Então os romanos é que conquistaram a terra e colocaram reis, vassalos, para cuidar das cidades e nações conquistadas por eles. E ali a terra de Israel, Herodes começou a reinar. Herodes foi então e mudou o nome daquela cidade, porque ele fez um grande templo de mármore branco em homenagem a César. Por isso que aquela cidade deixou de se chamar Panéias e passou a se chamar Cesareia, porque era uma homenagem ao César reinante. E ali agora não se cultua mais nem Baal e nem Pan. Agora se cultua ao César. O templo de mármore branco está ali, construído. Ali está se adorando a César. Quando Herodes, o Grande, morreu, o reino foi dividido para os seus filhos. E coube aquela parte a Felipe, um dos filhos de Herodes. Quando Felipe começou a reinar naquela região, ele então reformou a cidade. E quando ele reformou a cidade, para distinguir aquela cidade da outra Cesareia Marítima, ele então a chamou de Cesareia de Filipe. Então nós temos esta cidade que a princípio era um centro religioso a Baal, depois um centro religioso a Pan, depois um centro religioso a César. E Jesus pega os seus discípulos e leva os seus discípulos para aquela cidade. Em que ocasião isto ocorreu? Segundo a Bíblia de ordem ou em ordem cronológica, ela situa esse texto no mês de agosto do ano 28 depois de Cristo. Portanto, 8 meses antes de Cristo se oferecer em sacrifício. 8 meses antes de ele se entregar, de ele se oferecer em sacrifício pela humanidade.
ele leva os seus discípulos para aquela região apenas para confrontá-los. O que Jesus quer saber é se aqueles discípulos têm consciência, convicção de quem ele é. Jesus estava com os seus discípulos há quase 3 anos, um pouco mais de 2 anos. Mas Jesus quer colocá-los à prova. Jesus quer conhecê-los. Jesus quer saber se eles realmente entendem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Porque vai chegar o momento em que ele vai morrer, que ele vai se oferecer em sacrifício. E ele diz que o pastor será ferido e as ovelhas vão dispersar. Então ele precisa conhecer